Vou abordar um assunto aí que eu gosto bastante, que é a pesquisa de satisfação. Quando a gente fala, como a gente trata de com indicadores, dentro do grupo de indicadores, a gente tem um que é avaliar a satisfação do cliente, no caso externo, e avaliar a satisfação do cliente interno. E isso a gente passa porque é difícil fazer pesquisa, né? Dá muito trabalho, tem que entender muito de matemática, cálculos estatísticos. E aí vem já tem algum tempo, já é bem utilizado, um americano que inventou a técnica que é chamada o NPS, uma forma bem simples, e eu quero dividir isso com vocês e até saber a opinião de vocês. Então, deixa eu dar uma diminuída. Então, aqui, ó, é o Net Promoter Score, o NPS. Ele é formado por uma pergunta onde o investigado vai atribuir graus de 0 a 10, em termos de satisfação. E depois nós é que vamos definir essas informações em três grupos. Vamos qualificar em três grupos, que vão ser os detratores, os neutros e os promotores. Essa palavra detrator, né, são os insatisfeitos, né? E uma palavra, foi até pesquisar, o detrator é um termo bem antigo, tem na Bíblia, né? Que eram os difamadores, né? Aqueles que não acreditavam, que saíam falando, né? Sobre alguma coisa que eles não teriam gostado. E a gente está tratando desse termo aqui, que é né, e a gente sabe disso, né? Que o cliente não satisfeito, o insatisfeito, ele está falando para 10, né? Tem toda uma história, né? O satisfeito fala para 3 e o insatisfeito fala para 10. É mais ou menos nesse sentido que a gente vê. Tem o seu grau de insatisfação, de 0 a 6, né? Imagine um insatisfeito 0 e um satisfeito 6, né? Os graus de satisfação são distintos, mas estão no grupo dos insatisfeitos. Existem os neutros, são os intermediários, né? A galera meio de cima do muro e tal. E existem os promotores, que são os satisfeitos, que vão estar no grupo dos graus 9 e 10. Entende? Então, esses três grupos já qualificam aonde eu devo trabalhar. E o resultado do NPS, realmente, o indicador final, vai ser o percentual de promotores menos o percentual dos detratores. Exclui os neutros. Olha como é que é simples o negócio. Ok? Então, só para reforçar. Então, uma pergunta de 0 a 10, e do total nós vamos tirar três grupos qualificados: os detratores, os neutros e os promotores. Então vamos lá. Então está aqui, né? Nesse resultado, a gente pode, para ter esse resultado, a gente vai ter uma empresa. Vamos colocar aqui, né? Você indicaria a nossa empresa como um bom lugar para trabalhar? Cara, pergunta direta, objetiva, não tem muito o que pensar. O insatisfeito vai ficar de 0 a 6, o quem está mais ou menos 7, 8, e o defensor lá vai estar entre os graus de 9 e 10. Ok? Então eu posso ter de -100 a 0, né? Aqui, ó, -100 a 0. Por que -100? Eu posso ter mais detrator do que o protetor, o defensor e tal, né? Mais insatisfeito do que satisfeito. E esse grau aqui vai dar o negativo. Eu posso estar de 1 a 60, 61 a 80, 81 a 90, ou chegar ao 100, que vai ser todo mundo satisfeito. Ok? Então, esses graus, né, a gente vai poder interpretar de formas diferentes. Se eu tiver tudo negativo, né, muito negativo, se eu tiver mais da metade de detrator, isso requer uma ação minha imediata.
Se eu tenho meu cliente interno, meu funcionário, dizendo que a minha empresa não é legal para trabalhar, mais da metade, eu tenho um problema. E isso requer ação, ok? Se eu tiver de 1 a 60, ainda que eu tenha bastante insatisfeitos, atenção. Entende a diferença da ação e da atenção? Ok? Atenção é isso. Alguma coisa está errada. Na ação é alguma coisa. Muitas coisas estão muito erradas. E na atenção, vamos trabalhar isso. Rever as políticas de pessoal, política salarial, N situações. Se você estiver no normal, né, de 61 a 80, não fique satisfeito, não. Ok? 80 é meio, para mim, eu encaro isso, como estatístico, eu encaro isso assim, sem expressão. Entende? Tá na curva normal e tá sem expressão. Corre o risco tanto de ficar, eles passarem a ter insatisfeitos como os satisfeitos. Tá bom? Agora, quando você vai de 81 a 99, né, um resultado NPS de 81 a 90, aí é padrão. Aí beleza, já está demonstrando que você tem uma política adequada. As pessoas estão deram nota, né, de 9 a 10. Ok? E se tiver todo mundo 100, que todo mundo deu nota 10, aí é o padrão de excelência, o que a gente chama da perfeição. Difícil chegar a essa perfeição. Tá? Vou te mostrar alguns exemplos. Por exemplo, esse primeiro resultado, eu tive de 20 funcionários, né, que eu tenho aqui, ó, de 20 funcionários, 15 estão no detratores. 15 de 20 é 75%. Eu estou bem? Pô, o negócio tá mal. Eu tenho 3 neutros e dois promotores. Então, se eu pego o 10, lembra da fórmula? Promotores menos detratores. Se eu pego 10 menos o 75, vai dar o menos 65. Então, NPS negativo é ação. Tem alguma coisa, muitas coisas muito graves na empresa. E eu preciso agir de uma forma bem rápida. Olha o outro, o segundo. Esse caso já deu positivo, tá vendo? Já deu um NPS 35, e onde 5 dos 20, 12 estão satisfeitos. São os promotores. 5 ainda são detratores e os outros 3 estão neutros. Então, 60 menos 25, 35 é o NPS. 35 ainda precisa de atenção. Lembra do 1 a 60? Atenção. Ainda tenho 5 a 25, um quarto do meu pessoal tá me difamando a empresa, né? Entende? Então você tem um problema que pode ser tratado, pode e deve ser tratado. O terceiro exemplo, deu um NPS 85, está no padrão. Você tem um detrator lá, que você não sabe quem é, né? Você não sabe. Se você puder identificar, interessantíssimo. Tem algumas formas de você colocar o porquê que você indica ou não a empresa. Você indicaria a empresa, alguém para trabalhar aqui nessa empresa? Se o cara disser lá, qualquer nota que ele der, ele pergunta por que você colocaria isso? E aí é uma pergunta aberta que a pessoa pode ou não, mas tem a liberdade de indicar. E aí, nesse caso, dá para você identificar, não a pessoa, né? Mas identificar a causa que está levando essa pessoa a ser um detrator, ok? Então é interessante isso. Imagina lá na outra, onde tem mais detratores, lá se você faz uma pergunta aberta para complementar, e como é que pode ser? Pode ser interessante, ok? E aí tem o outro, que é o 100% de promotores. Então, 100% de promotores,
perfeição. Dificilmente se encontra, a gente vê empresa dessa forma, né? Que é difícil agradar todo mundo. Mas pode ser utopia, mas a utopia pode ser motivadora para chegar lá. Ok? Então, quando a gente vê, né, essa parte de pesquisar a opinião, ainda mais, né, com o colaborador, com o cliente interno, é, a gente precisa ser honesto, precisa ser transparente. O que que a gente vê? O que que a gente vê isso nas empresas? Em algumas empresas, o funcionário não confia na pesquisa. Ah, se eu colocar que eu não gosto disso, ele vai identificar a minha letra e o gerente, ele pode não gostar. Então, aí você começa a perder, sabe? Você perde o canal de transparência com o teu colaborador. Então, para fazer pesquisa, tem que ter confiança. Isso acontece até nas pesquisas de censo, né? Que fazem na rua, né? Pesquisa é um negócio chato de responder, mas é necessário. Então, se você estabelecer uma relação de confiança com o teu colaborador, ele vai poder te dar muitas dicas, ok? Não é aquela dica do vou perguntar sempre ao mesmo, sabe, ao mesmo colaborador, aquele que fala. O NPS é uma coisa geral. Estão falando aqui nessa empresa de 20. Mas e aqui tem 200, aqui tem 1000, né? É possível fazer isso, porque rapidamente você tem a resposta. Tudo bem? Uma boa utilização. Um abraço, obrigado.